Olá, futuros ilustradores! Bom, alguns dias atrás eu fui convidada para dar uma palestra sobre como ser um ilustrador, além de abordar dicas relacionadas a essa profissão. E aí, algumas pessoas que eu conheço não conseguiram assistir essa palestra e me pediram para gravar apresentando os slides que eu fiz nessa apresentação. Então é isso que eu estou fazendo agora, estou gravando para vocês o que eu apresentei nessa palestra e aqui eu vou abordar dicas sobre a área. E se você é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo. Se conhece alguém que quer entrar também, quer ser um ilustrador, quer entrar nessa área, compartilha com esse amigo. E se gostou do assunto, curte aqui embaixo. Para começar a palestra, primeiro eu tenho que me apresentar. Quem sou eu? Então, eu sou Mônica Lopes, eu sou ilustradora desde 2005. Eu tenho ilustrações em livros, basicamente. E mais de 34 livros, como eu estou fazendo agora, mais 5 ou 4, não, são 4 livros. Então, devo ter beirando uns 40 livros de ilustração. E uma das coisas que poucas pessoas sabem é que eu não sou ilustradora de livros infantis, A minha ilustração é muito mais livros relacionados à informática e livros relacionados à área da educação. Dentro desses livros que eu já fiz, desde 2005 para cá, tem 2 que são internacionais. Então eu fiz um livro para Portugal e eu fiz um livro para São Tomé e Príncipe também. Além de ilustradora, sou professora de graduação de design, sou professora de ilustração, de desenho e eu tenho doutorado. E a minha pesquisa no doutorado foi relacionada também à formação do ilustrador. Além disso, tem um canal no YouTube, Então, quem está assistindo esse vídeo sabe, conhece o canal Ilustra Aqui. Se não conhece, se inscreve lá, de novo. Tenho minhas personagens que se chamam Polinhas. Elas estão no Facebook, só ir lá buscar. E atualmente eu parei um pouco de ser professora universitária e estou me dedicando à licenciatura em Belas Artes, no qual estou fazendo a área da pintura, mas também me interesso muito pela escultura. E essa apresentação aqui, ela foi pensada muito mais para ajudar vocês que querem entender um pouco da área da ilustração, de como ser ilustrador. Então eu separei aqui várias dicas importantes para quem quer começar nessa carreira ou quer seguir essa carreira, quer melhorar o seu desenho, mais voltado ainda pela área do mercado, quer realmente trabalhar com isso. E aí a gente tem que primeiro, antes da gente falar como ser um ilustrador, a gente tem que entender o que é ilustração. Primeiro que, se eu quero ser ilustrador, eu tenho que entender do que eu faço. E ilustração, muita gente vai dizer para mim que ilustração é desenho. Isso não está totalmente errado, mas também não está totalmente certo. Por quê? Primeiro que ilustração é um conceito. A gente tem que compreender o que é ilustração. Por quê? Um desenho ele pode ser ilustração? Pode. Mas uma imagem, uma fotografia também pode ser uma ilustração. Então, ilustração não é desenho. Ilustração é quando eu pego uma imagem e eu utilizo essa imagem, seja desenho, seja fotografia, seja um quadro, e eu utilizo essa imagem como exemplo, do que eu estou querendo dizer. Ela serve para exemplificar. Então, uma fotografia é uma ilustração. Um desenho, ele é uma ilustração. Então, normalmente, a ilustração está ali para passar o conteúdo de um texto, por exemplo. Então, quando a gente fala que quer ser ilustrador, muitos de vocês vão estar na cabeça o seguinte: eu vou desenhar. Não necessariamente. Eu posso ser fotógrafo e ser ilustrador, Claro que aqui no canal a gente vai falar muito mais da parte de desenho, mas eu poderia ilustrar de N formas diferentes. Às vezes, por exemplo, se a gente pega tipos de livros com ilustrações, existe colagem, ilustrações feitas para livro com colagem. Existem ilustrações feitas com recorte de fotografia, existe ilustração feita com massinha, existe ilustração feita com papel picado e fotografado depois, ou seja, não necessariamente é desenho. Claro que a gente tem que
abrir nossa cabeça, né? Se eu quero ser ilustrador, eu tenho que abrir a minha cabeça para as possibilidades que eu tenho para ilustrar um livro, por exemplo. Não necessariamente, né, se eu não sei desenhar ou me considero que eu não sei desenhar, porque até a questão de não saber desenhar é uma coisa complicada, porque eu acho que todo mundo sabe desenhar. Talvez não saiba desenhar de uma maneira que talvez a maioria gostaria, mas todo mundo sabe desenhar. Então, se eu me considero que não sei desenhar, por que eu não posso explorar outros tipos de linguagem que não desenho? Né? Por que eu não posso modelar a massinha, tirar foto? Por que eu não posso picotar o papel e criar uma imagem, tirar foto? Isso também é ilustração. Só que é um outro tipo de ilustração, tem um outro tipo de estética. E a gente vai ter espaço para diferentes tipos de ilustração. E uma das coisas que a gente precisa ter em mente, que o ilustrador, ele trabalha e trabalha muito. Às vezes a gente, quero ser ilustrador porque todo mundo vai gostar do meu desenho, eu vou ser famoso, e às vezes a gente tem um status na nossa cabeça que a gente vai ganhar por conta de ser ilustrador. E no fundo não é nada disso. O ilustrador, ele tem que correr atrás dos clientes, ele vai trabalhar muito, ele vai ficar muito tempo sentado no computador, ele vai ter dores. A gente também tem que pensar pelo lado da saúde e tentar fazer as atividades físicas para que a gente não sinta dor. Então a gente trabalha muito, né? Não tirar um pouco também do estigma do ilustrador como o ser de status que todo mundo gosta. E sim, se você quer ficar famoso, quer ter sucesso, vai ter que correr muito atrás. Mas não é impossível. E aí, uma das perguntas também que sempre me fazem, se o ilustrador ele precisa ter formação acadêmica. E aí a gente vai ter o seguinte pensamento, né? Precisa ou não precisa? Primeiro que o ilustrador, no Brasil, ele não precisa ter uma formação acadêmica. Se eu sei desenhar e eu me considero que sei desenhar, e eu posso simplesmente sair oferecendo o meu trabalho para as outras pessoas. Porém, a gente tem que pensar em relação a isso de uma seguinte forma, principalmente porque eu sou professora universitária, então há muitos ganhos ao se fazer uma universidade, né? A gente vai aprender a abrir os nossos horizontes, né? A gente vai ter a possibilidade de entrar em contato com os professores, entrar em contato com o conteúdo programático, né, que esses professores passam, ou seja, livros, autores, obras de arte que esses professores vão nos mostrar e que se eu não tivesse ido para a faculdade, provavelmente eu nunca entrei em contato. Então eu vou conhecer coisas que alguém vai me mostrar e que possivelmente eu não saberia. Então, uma graduação, ela ajuda bastante. Ela ajuda a gente a fazer amigos, e que daqui a pouco a gente vai falar também sobre network. Ou seja, o que é um network? Network é a nossa rede de conhecidos, que normalmente quando a gente pensa em ilustração é por aí que a gente consegue cliente. Então, na faculdade são os primeiros lugares que a gente vai ter para abrir o nosso conhecimento em termos de conteúdo, em termos de pessoas que a gente vai conhecer, amizades que a gente vai fazer, e tudo isso ajuda no processo de entrar no mercado de trabalho. E aí, já falando que é importante ter uma universidade, a gente vai ter algumas possibilidades de faculdade para poder ser um ilustrador. No Brasil ainda não existe uma faculdade específica para formar ilustrador. A gente vai ter algumas áreas que vai nos ajudar a pensar, a melhorar a questão da ilustração. Uma delas é o design gráfico, outra é belas artes, a área de pintura, outra pode ser as artes visuais. Dependendo da região em que você esteja, a gente pode escolher uma coisa ou outra, né? Às vezes tem lugares que só tem design e vai ter que fazer design. Tem outros lugares que já tem belas artes, tem outros lugares que tem arte visual. Então depende muito de qual faculdade está mais disponível para a gente. Às vezes tem as três, mas aí eu não tenho dinheiro para fazer, sei lá, design gráfico, tenho dinheiro para fazer belas artes.
Ou não tem dinheiro para fazer belas artes ou artes visuais, mas tem dinheiro para fazer design gráfico? Depende muito. Mas, assim, as áreas mais adequadas para ser um ilustrador, eu falaria que seria design, ou belas artes, ou artes visuais. Mas vai depender também do currículo de disciplinas dessas faculdades. Então, meu conselho para quem quiser entrar agora numa universidade, numa faculdade, para poder ser ilustrador, dê uma olhadinha nas disciplinas que esse curso está oferecendo em relação a design gráfico, em relação a belas artes ou em relação às artes visuais. E veja de que maneira essas disciplinas poderá acrescentar em relação ao que você quer. Eu, por exemplo, poderia dizer o seguinte: o design gráfico ele vai ajudar muito a gente a compreender o que é um conceito. A ilustração, por exemplo, ela precisa de um conceito para ser elaborada, ela passa uma comunicação. Então, na questão do design gráfico, ele vai ajudar a gente a construir esse conceito. Vai fazer a gente entender que cor que eu vou utilizar naquela ilustração, por que eu vou utilizar aquela cor, qual é a tipografia que eu vou utilizar naquela ilustração, por que dessa tipografia, por que dos elementos visuais que eu estou utilizando nessa tipografia. Então, o design gráfico ele vai trabalhar a ilustração nesses quesitos. Além disso, o design gráfico vai ter uma disciplina muito importante, que é a produção gráfica. Na produção gráfica, a gente vai aprender como editar um livro, como produzir esse livro, e às vezes, se eu quiser ir pelo lado da história em quadrinhos, design gráfico é fundamental, porque ele vai ajudar a gente a compreender a produção gráfica de um livro. Agora, design gráfico ele vai ficar um pouco capenga no que diz a respeito de materiais, né? Eu não vou aprender a pintar, eu não vou aprender a desenhar. Existem pouquíssimas disciplinas dentro do curso de design gráfico que vai nos ajudar a trabalhar a questão de melhoramento do traço. Então, se eu quiser melhorar o traço, eu vou ter que ir lá pelo lado das belas artes ou das artes visuais. Só que eu não vou ter a produção gráfica. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nesse momento que eu estou agora, eu vou privilegiar primeiro aprender o conceito e um pouco de produção gráfica, e claro, tipografia, teoria das cores. Tem várias disciplinas dentro do design gráfico. Ou eu vou privilegiar, melhorar o traço, aprender a pintar. Então, para que eu possa escolher ou design gráfico ou belas artes, as artes visuais, eu preciso saber o que vai me ser ensinado. Então, eu tenho que olhar esse currículo, nessa grade de disciplinas. Eu, por exemplo, o que eu poderia indicar é que, se for possível, fazer ambas as faculdades. Faz design gráfico, depois faz belas artes, ou faz belas artes, depois faz design gráfico, ou tenta, se puder, fazer as duas ao mesmo tempo, se puder e se conseguir, porque senão também fica muitas disciplinas. Eu, por exemplo, fiz isso, minha formação em design, e agora eu estou fazendo belas artes, e a princípio não me arrependi em nada. Estou fazendo licenciatura em belas artes e eu estou aprendendo coisas completamente novas e que são importantes, assim como toda a formação em design gráfico que eu tive, e cada vez mais eu sinto que eu estou melhorando, apesar de toda a experiência que eu tenho. E aí, uma das coisas também que a gente vai ver dentro da formação acadêmica, para o ilustrador, os ilustradores que existem hoje no Brasil, acaba que cada um cria o seu próprio percurso. Um vai fazer faculdade, outro não vai fazer faculdade. Às vezes um faz a universidade de design gráfico, o outro vai fazer a faculdade de belas artes. E misturam os seus caminhos, mistura com cursos particulares. Ou faz uma pós-graduação em ilustração, ou estuda sozinho. O importante é que o ilustrador, ele precisa o tempo inteiro estar treinando. Vai treinar ou fazendo trabalho de faculdade, ou vai treinar no cursinho, ou vai treinar por conta própria. Hoje existem vários canais no YouTube que ensinam técnicas de ilustração, que falam da área de ilustração. E o canal Ilustra Aqui é apenas um deles, ou seja, se eu realmente tenho vontade, vocação de seguir essa área, eu tenho que correr atrás. Uma das coisas que eu sempre falo com os meus alunos é o que você está fazendo por você hoje. Então, está estudando? Tá treinando? Leva um caderninho com você para ficar desenhando o tempo inteiro?
Se você quiser melhorar, é preciso praticar. Não, a gente não melhora não praticando. Então, assim, eu quero ser ilustrador, eu vou... Primeiro que, antes de ganhar dinheiro, a gente tem que ralar, porque a gente precisa praticar. Uma das questões também que a gente vai ter em termos da profissão de ilustrador é começar a quebrar as barreiras internas. O ilustrador, ele tem muito medo do próprio traço. E, além disso, né, além de ter medo, ele é uma pessoa que mede o valor dele pelo julgamento dos outros. Ou mede o seu valor se comparando com outros ilustradores. E isso é uma grande bobagem. A gente tem... Se a gente for comparar, né, a relação de coisas bonitas ou coisas feias, sempre vai ter ilustradores melhores que a gente e sempre vai ter ilustradores piores que a gente, né? A questão de ser bonito ou feio é muito particular e a gente tem que parar de se comparar e parar de ter medo de não fazer desenho, de ter medo de mostrar esse desenho para as outras pessoas. Além disso, pela experiência que eu tive, a maioria dos ilustradores acaba achando que não sabe desenhar porque não sabe fazer um desenho realista, né? Tem uma ideia na cabeça que está ali bonita, mas na hora de passar para o papel não consegue passar exatamente como está na cabeça. E normalmente esse processo que a gente imagina a imagem e até a gente colocar no papel, isso não é para ser uma impressora, né? Ali vai haver ruídos da nossa própria mão. Então, isso constitui até um próprio estilo da pessoa. Não necessariamente eu preciso... Desenho realista é apenas um estilo, não preciso ser exatamente aquilo que eu estou querendo colocar. Vai ter diversas possibilidades de ilustração no mercado de trabalho. O realista é apenas um, e eu ainda digo outra. O estilo realista às vezes nem é o mais valorizado. Às vezes ter um estilo especial pode fazer você ter mais sucesso do que exatamente ser uma máquina de Xerox e colocar ali exatamente aquilo que você está vendo. E quando a gente também fala de ilustração bonita ou feia, a gente tem que ter em mente também que existem outras coisas que estão naquele desenho que vai fazer com que aquilo fique bonito ou feio. Não é só o traço. E aí, por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui, foi de um projeto que eu fiz, que eu sempre apresento para os meus alunos, que é a questão que trata sobre o desenho bonito ou o desenho feio. Na época da faculdade, eu dei um chaveirinho de pelúcia para os meus amigos e eu pedia para essas pessoas desenharem essa vaquinha, né? Era uma vaquinha de pelúcia. E eu anotava as reações dessas pessoas. Esse desenho, por exemplo, que está na tela, por exemplo, eu acho uma vaquinha muito fofinha e muito bonitinha. Porém, a pessoa que desenhou essa vaquinha, praticamente, ela xingou o próprio desenho. Ela falou que ela desenhava muito mal, ela queria rasgar o desenho. Só consegui pegar esse desenho porque eu literalmente arranquei essa folha da mão dessa pessoa e consegui preservar o desenho. Porque a pessoa em si achou horrível. E eu fiquei me questionando como uma pessoa dessa consegue achar uma vaquinha que é bonita, pelo menos para mim é bonita, e ele achou tão feio. E eu fui fazendo esse experimento com vários amigos, pedindo para desenhar. Primeiro que todo mundo que foi desenhando achou a própria vaquinha horrorosa. Mas quando eu pedia para ver a pasta onde eu estava guardando os desenhos das outras pessoas, né, as outras vaquinhas, e essa pessoa pedia para ver os outros desenhos, normalmente a pessoa que fez o desenho achou o próprio desenho horroroso e achou o desenho da outra pessoa maravilhosa. E isso aconteceu com todos. Como eu, que fiz o meu próprio desenho, acho o meu desenho feio, e como eu acho o desenho do outro, que achou feio, o desenho dele é bonito. Ou seja, não é uma questão de feio ou bonito. Normalmente, as pessoas têm uma autoestima baixa, não acreditam que podem fazer desenhos bonitos, mas o do vizinho é bonito, mas o meu é horroroso. E isso vai acontecendo com todo mundo. Ou seja, não é um problema de traço feio ou bonito, é muito mais a questão de autoestima e de gostar do que faz. E aí eu tenho mais 2 desenhos para mostrar.
Enquanto esse desenho grandão da vaquinha o autor achou horroroso, houveram duas pessoas, que essas duas imagens pequenininhas, que sentiram prazer e gostaram de desenhar e me entregar a vaquinha. Uma foi a Heavy, que é uma menina de 5 anos e que ela tinha uma vontade nela de desenhar, e eu peguei a vaquinha, dei para ela desenhar e ela fez esse desenho abstrato. E eu perguntei assim: você está desenhando a vaquinha? E ela apontou para mim e falou assim: não só estou desenhando a vaquinha, mas estou desenhando o bezerro da vaquinha. Ou seja, ela estava ali feliz. Pouco importava se eu estava achando o desenho dela estranho ou não, ou se era pictórico ou se era abstrato. Pouco importava, ela estava feliz. E outra pessoa, a única pessoa que manteve essa mesma felicidade de todas as pessoas que eu fiz esse pedido de desenhar a vaquinha, foi esse desenho aqui, né, do lado direito, que nem é uma vaquinha assim lá tão bonita assim, mas a pessoa fez tão feliz da vida e tão desprendido se eu ia gostar ou não do desenho dele, e que essa pessoa que fez esse desenho, que não foi nem a vaquinha mais bonita, foi o meu professor de ilustração da época, que já tem diversos livros ilustrados vendidos, ou seja, ele não precisa da minha aprovação ou não. Ele estava feliz da vida e em 1 minuto ele desenhou essa vaquinha e me entregou. Ou seja, foi a única pessoa de todo o projeto que manteve a mesma felicidade que essa criancinha de 5 anos. Isso me fez perceber um pouco do medo que a gente tem do julgamento das outras pessoas. Fez também eu perceber que é difícil você manter com aquela vontade de desenhar até a vida mais adulta. Então, para ele, pouco importa o tipo de desenho que ele faz. Que deixa ele feliz é fazer a ilustração. E aí, o que aconteceu depois disso é que teve outras partes desse projeto, mas assim, resumindo, eu peguei a vaquinha de todas as pessoas e eu fiz uma padronagemzinha, que é essa aí que vocês estão vendo, uma parte delas, que foi a capa do projeto. E o engraçado foi que todas as pessoas que participaram e depois viram o desenho junto e falaram assim: nossa, que desenho bonito, padronagem bonita. Eu compraria uma saia com essa estampa ou uma blusa com essa estampa. Por que você não faz um produto com isso? Ou seja, algo que era considerado horroroso, se a gente muda a configuração e a forma como a gente apresenta esse desenho, de feio pode passar a ser bonito. Então, o que faz com que eu olhe para uma coisa e eu não perceba um valor naquela coisa? É um traço estético diferente e igualmente merece um valor, né? Eu preciso dar valor àquilo. Não necessariamente eu queria que todo mundo desenhasse uma vaquinha literalmente igual ao chaveiro. Eu queria que só fosse um experimento, fosse um ponto de partida a vaquinha. Mas cada um poderia fazer a vaquinha e gostar da sua própria vaquinha, como saiu. E aí, pensando nessa questão da vaquinha, do medo que as pessoas têm do julgamento, pensando que cada um gostou da vaquinha do outro, mas odiou a própria vaquinha, a gente tem que pensar o seguinte: há mercado de trabalho para tudo. Para tudo mesmo. Por exemplo, enquanto algumas pessoas deixam de desenhar porque não sabe desenhar ou considera que não sabe desenhar, a gente vai ter, por exemplo, uma tatuadora chamada Ellen Fernandes, que ela tem uma página no Instagram chamada Malfeitona. O que ela faz? Ela ganha dinheiro fazendo tatuagens feias ou com desenhos que são considerados feios. As pessoas pagam para poder ter um desenho diferente, né? Meio tosquinho, mas é um desenho. Então, assim, enquanto tem uns que têm medo de desenhar porque do julgamento dos outros, tem outras pessoas ganhando dinheiro com isso. Essa aqui é um outro exemplo, né, de desenho feito por ela, né, Malfeitona.